Paz e graça do Senhor Jesus Cristo, esse que os fala Alf, neste dia 10 de novembro de 2022, quinta-feira, nós vamos começar um estudo de um curso de teologia cristã baseado no Dr. Charles Harry, Teologia Bíblica, ao alcance de todos. Este primeiro vídeo é sobre a teoria, o ponto 53, teoria da expiação da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como era de se esperar, várias visões e teorias sobre a morte de Cristo que vem sendo propagada. Então, tem três grupos básicos que relacionam a morte de Cristo com Satanás, Origens Aulen, os que consideram sua morte um exemplo capaz de influenciar pessoas, Abelardo, Socino, Glaucio Barth, os que enfatizam a punição por causa da justiça divina e a substituição, talvez Anselmo, de uma maneira milimentada, e os reformadores. Embora possa haver alguma verdade nas interpretações que não incluem a substituição penal, é importante lembrar que essa verdade, se realmente existir, não pode resultar na salvação eterna. Então, a salvação eterna, segundo o Dr. Harry, depende da substituição penal, da fé na substituição penal da morte de Cristo na cruz. Somente a morte de Cristo, como substituição, pode prover o que a justiça de Deus exige. Portanto, torna-se base para o dom da vida eterna para todo aquele que crê. Então, veja, é isso aí. Como diz Paulo na sua carta a Timóteo, segundo o mandato de Deus, Deus mandou, decretou que assim fosse, que desse a vida eterna pela fé na expiação dos pecados e na justificação, na ressurreição de Cristo, do seu Filho, o Verbo Logos. Então vamos falar aqui um pouco sobre os autores, os famosos autores e as suas opiniões. Orígenes, até 254, resgate pago a Satanás. A morte de Cristo foi um resgate pago a Satanás, mas Satanás acabou sendo enganado, a Bíblia não menciona nada a respeito do pagamento de um resgate. Recapitulação, teoria da recapitulação, Irineu, até 202. Cristo recapitulou em si mesmo todos os estados da vida humana, sua obediência com pessoal desobediente, isso deveria causar uma transformação em nossa vida. Fraco, né? Os dois são fracos. Satisfação, Anselmo de Cantuária, até 1109. Curs Deus Homo. O pecado do homem manchou a honra de Deus, a morte de Cristo foi um pagamento para satisfazer a Deus, a fé é necessária para que nos apropriemos disso, de modo que Jesus pudesse passar para nós seus métodos. Tem uma certa ofensa, aqui Anselmo de Cantuária não está totalmente errado. A cruz tem uma certa ofensa por causa do nosso pecado, pecado de Adão, pecado da humanidade. Influência moral, Abelardo, até 1142. Também Schleiermacher, Ritschl e Bushnell. A morte de Cristo não foi uma expiação pelo pecado, mas sim um sofrimento com suas criaturas para manifestar o amor de Deus. Esse amor sofredor deveria gerar um amor responsivo, isso então o liberta do poder do pecado. Então, como sabemos, Schleiermacher, ele era um liberal, né? Então a teologia na sua época, até 1142, Abelardo, quer dizer, era um liberal, e Schleiermacher, ele herdou essa teologia que relativiza o pecado, né? Mas o pecado é algo muito grave que teve que ser liberto, a humanidade teve que ser liberta com a morte e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Exemplo, foi um exemplo, Fausto Socino, até 1604. A morte de Cristo não expiou o pecado, mas revelou a fé e a obediência como um caminho. Isso aí é falso. Que se não expiar o pecado, a teoria é errada. Governamental, Grotius, até 1645, também Miller. A estudo do governo de Deus exigia a morte de Cristo para demonstrar o desprazer. Cristo não sofreu a penalidade da lei, mas Deus aceitou como substituto dessa penalidade. Tem uma parte de verdade nessa teoria. De Grotius, até 1645. Dramática, Aulin, em sua morte até 1978. Em sua morte, Cristo venceu os poderes do mal. É verdade, ele venceu os poderes do mal porque ele nos deu na consciência a revelação da luz, como diz a Timóteo, o apóstolo Paulo, Cristo trouxe a revelação da luz e da vida eterna que nos iluminou sobre a escravidão e os laços acilados do demônio, que nos escravizava. Barthiana. Barth é um cara muito influente, né, em 1968. A morte de Cristo foi principalmente a revelação do amor de Deus e seu ódio ao pecado. Tem um certo fundamento de verdade, mas não fala da expiação, né? Então, Karl Barth também era um liberal que não via muita gravidade o pecado, como é de fato, e leva ao juízo final bilhões de almas.
Substituição penal, João Calvino, até 1564. Cristo, aquele que não tinha pecado, tomou sobre si a penalidade que deveria ser imputada aos homens. Sim, é verdade. Isso aí é correto por causa do pecado, né? Que tinha se, por causa do decreto da vontade de Deus, vontade soberana de Deus, como diz Paulo, né? Atemporal a salvação foi planejada, também a expiação também foi um decreto, uma vontade, decreto ou vontade, mesma coisa, de Deus, que também foi planejada antes da fundação do mundo. Amém? Então esse foi o primeiro ponto da 53 sobre as teorias da expiação no curso de Teologia Básica, ao alcance de todos. Charles Reire é a nossa fonte bibliográfica e vamos, com a graça de Deus, concluir esses 94 pontos deste longo curso. Paz e graça, isso que falou Alf, você quer aceitar a expiação de Jesus, essa graça, faça oração, me arrependo do meu pecado, creio na expiação na cruz de Cristo, na minha justificação da minha alma, na comunhão dos sacramentos, do batismo, da Eucaristia, para a preservação dessa minha alma, corpo e espírito, para o dia do Senhor. Abençoe então Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Agora esse que vos falou, Alf, Ministério Igreja de Jesus Cristo.